E aí fica comentando, né? Ah, qual que era 4? Ah, não, 4 era 1. Você diz, ih, já errei. Aí você já começa a ficar mais nervoso, né? Mas a verdade é que, por mais difícil que provas elas sejam, elas são necessárias na nossa vida. Os testes são aplicados em todas as esferas da nossa vida. Eu tenho certeza que todos nós tivemos que fazer algum deles. Se você teve que tirar a tua carta, você teve que fazer testes. Se você provavelmente teve que fazer em algum momento da tua vida entrevista de emprego, que é uma espécie de prova. Portanto, testes eles são importantes. E não é diferente com a nossa fé. Não é diferente com a nossa fé. Se os nossos conhecimentos e habilidades eles precisam ser testados e provados em algum momento da nossa vida, seja na escola, na faculdade, ou por uma entrevista de emprego no teu trabalho, da mesma forma, a nossa fé, por vezes, ela precisa ser testada, ela precisa ser provada para que a gente suba novos níveis, para que a gente venha amadurecer. Quando você faz um teste, você é aprovado no teste, e fica bom, então você passou de ano, você passou de fase. Com a nossa fé não é diferente. Por vezes a nossa fé ela precisa ser provada, ela precisa ser testada para que a gente venha amadurecer. Se não tiver teste, se não tiver prova, não tem como crescer. Portanto, nessa noite nós iremos abordar um texto que apresenta três testes que Deus aplica por vezes para amadurecer a nossa fé. Nessa noite nós falaremos sobre como Deus amadurece a nossa fé. Como Deus amadurece a nossa fé. Para isso eu te convido a ler um texto comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 15. Na reunião de oração ali eu estava tentando descobrir, porque a gente já falou sobre esse texto em algum momento. Acredito que foi em algum estudo, ou no domingo de manhã. Mas hoje a gente vai olhar ele com mais profundidade, então algumas coisas talvez você já tenha ouvido. Mas é bom ouvir de novo para gravar bem. Mateus capítulo 15. Verso 21 ao verso 28. A palavra de Deus diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Irmãos, essa história, muitas vezes, ela é considerada um constrangimento preocupante, porque veja, uma simples leitura desse texto nos faz parecer que uma mulher estrangeira, sincera, com um problema real, ela se aproxima de Jesus buscando ajuda, e Jesus aparentemente ignora ela. E depois ele demonstra uma aparente insensibilidade pelo sofrimento dela, uma vez que insulta ela em público. E no final, sim, realmente ela encontra o que ela precisa, mas só depois de demonstrar uma disposição de ser humilhada publicamente. Uma leitura também simplória desse texto já rendeu vários bons erros teológicos. Tem pessoas que ao ler esse texto defendem a ideia de que a natureza humana de Jesus ela não era uma natureza santa, mas ela era uma natureza pecaminosa. Porque veja como Jesus tratou essa mulher. Só um pecador faria isso, certo? Não, certamente não. Então, para nós compreendermos bem essa história, é indispensável que nós entendamos alguns elementos fundamentais do Evangelho de Mateus e da cultura judaica. Com certeza, as crianças.
De novo. Eu preciso escrever isso, senão é porque semana passada elas não saíram, né? Ainda bem que hoje não tinha ilustração das crianças, né? Senão outra vez. Das crianças aqui. Então tá, crianças, venham aqui. Eu vou ter que começar a escrever, né, Isaac? É, então. Já estavam te cortando do teu culto. Oi, Isabelle. Então tá, vamos orar por elas, gente. Deus, nós te agradecemos por esse momento onde nós podemos ouvir a tua palavra, a tua voz, e da mesma forma as crianças também, uma linguagem mais acessível para elas, e nós pedimos que o Senhor abençoe este momento, abençoe os professores que estarão conduzindo este momento, que o entendimento delas sejam abertos, que elas compreendam a tua palavra e que isso produza fé no coração delas, que elas creiam em Cristo desde já, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então tá, crianças, se comportem. Tá bom, Isabel? Se comportem. Então, irmãos, para nós entender esse texto, é de fundamental importância nós entender alguns conceitos sobre o Evangelho de Mateus. O primeiro deles, que Mateus ele escreve o seu Evangelho tendo como alvo primário os judeus. Então, ele está escrevendo, os primeiros leitores do Evangelho de Mateus foram judeus. Então, ele está escrevendo primariamente pensando nos judeus. E por isso que há elementos nessa passagem, como o preconceito que os gentios tinham com as mulheres, com os discípulos, como os discípulos tratavam as mulheres, como eles trataram uma mulher gentílica especificamente, que Mateus faz questão de ressaltar. Se você ler esse mesmo episódio que Marcos descreve, Marcos não descreve esses detalhes que Mateus descreve. Por quê? Porque Marcos tinha um outro público-alvo. Mateus ele estava escrevendo pensando nos judeus e por isso ele acrescenta esses elementos, essas informações que são importantes. Segundo detalhe importante é que Mateus, escritor desse evangelho, ele era um discípulo de Jesus. Portanto, ele descreve coisas nessa passagem que Marcos não descreve, porque ele estava lá. Ele estava nesse episódio quando Jesus encontra com essa mulher, Mateus estava lá presenciando. E o terceiro e último elemento importante para nós entendermos é nós observarmos o que havia acabado de acontecer anteriormente a essa cena. Então, se você for olhar uma página anterior, olha comigo aí numa página anterior, no capítulo 14, nós vemos Jesus multiplicando os pães e peixes, fazendo um grande milagre, depois ele anda por sobre o mar, e aí Jesus ele trata com os discípulos, especificamente no verso 34, dizendo, homens de pequena fé. Homens de pequena fé, ele confronta os discípulos, especialmente Pedro, quando ele vai caminhar e ele se perde, eles, homem de pequena fé. A partir do verso 34, nós vemos Jesus indo no verso 15, no capítulo 15, ele se encontrando com os fariseus que não tinham fé nenhuma. E aí é nesse embate onde nós temos de um lado os discípulos com pouca fé e os fariseus com fé nenhuma, que nós vemos uma mulher gentílica que ela tem bastante fé, diferente de todos esses homens. Olha comigo que o verso 21 começa nos informando. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então olha só, Tiro e Sidom era uma região fora da região de Israel. Tá? Então esse é o primeiro momento no ministério de Jesus que nós vemos Jesus se retirando para fora dos territórios de Israel, e ele encontra-se com essa mulher, uma mulher cananeia, da região de Caná. E ela vem e ela tem um pedido sincero para Jesus. Ela está desesperada, ela diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha só, essa mulher ela tem um problema. Qual que é o problema dela? A sua filha está horrivelmente endemoniada. Mas veja, ela não chega para Jesus e diz assim, Senhor, tem compaixão da minha filha. Minha filha está horrivelmente molhada. Não, ela diz, Senhor,
tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. A minha filha está obviamente endemoniada. O que ela está querendo demonstrar com a fala dela é que o problema da filha dela era tão grave que ela vê a filha dela naquela situação de desespero, possessa por um demônio, provavelmente se mutilando ou fazendo alguma coisa que acontece quando as pessoas ficam endemoniadas. Ela está dizendo, esse é um problema meu, tem compaixão de mim. Quando eu vejo a minha filha nessa situação, isso dói em mim. Você que é pai, você sabe disso. Se teu filho passa por uma coisa, isso dói em você. E é exatamente isso que essa mulher está tentando transmitir para Jesus quando ela fala, Senhor, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E veja, irmãos, eu não sei se você já viu alguma pessoa endemoniada alguma vez na tua vida. Já viram? Só os pentecostais aí disseram que sim. Já viram? Tá bom. É uma situação bastante ruim de presenciar. Eu já vi algumas vezes quando era pequeno e tudo mais. E quando uma pessoa ela está nesse estágio, nós podemos ver na Bíblia que os demônios, que são criaturas que foram aprisionadas por Cristo, tá? Então, quando Cristo ele ascende aos céus, quando ele morre na cruz, ele proclama sua vitória contra o reino de Satanás, ele esmaga a cabeça da serpente e ele se torna um rei, o novo rei da nova criação, tá? Então, Satanás ele é amarrado com seus demônios, esperando o dia do julgamento, mas ele ainda exerce uma influência nessa terra, uma influência individual, não mais uma influência de nações, como ele influenciava no Antigo Testamento, mas ele ainda atormenta algumas pessoas, e o nível mais grave, quando ele está exercendo influência, é o endemoniamento, quando ele se aposta de uma pessoa, se aposta dos sentidos dessa pessoa, e faz com que essa pessoa fique doente. A palavra aqui endemoniada significa doença. Essa menina ela estava possessa de tal forma que ela estava doente. Então, veja, a situação dela é uma situação extremamente grave. Certamente ela não vai até Jesus porque ela está lidando com um probleminha qualquer. Minha filha está com dor de cabeça. Minha filha está com dor de estômago. Não, a filha dela estava mal, estava endemoniada e ela estava doente por causa disso. A situação dela é desesperadora. E diante disso, o que a gente podia esperar de Jesus? É Jesus fazendo o que ele sempre fez no ministério dele. Quando as pessoas vinham até ele desesperadas buscando ajuda, Jesus se voltava e ajudava. Às vezes as pessoas nem precisavam pedir ajuda dele, a mulher com fluxo de sangue. Tocou nele, ficou curada. Jesus sempre se mostrou extremamente disposto a ajudar as pessoas ao seu redor. E era isso, naturalmente, que a gente poderia esperar nesse momento de Jesus. Mas Jesus surpreende. Não é isso que ele faz. Olha comigo no verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Olha só, irmãos. Diante desse clamor desesperador dessa mulher, buscando pela ajuda de Jesus, nós vemos agora Jesus usando essa circunstância para aplicar o primeiro teste, a primeira prova, para amadurecer a fé dessa mulher. E o primeiro teste que Jesus aplica aqui é o silêncio. Ela vem desesperada diante de Jesus, pedindo por ajuda, e Jesus não fala nada. Jesus não fala nada. Irmãos, a nossa fé, ela, por vezes, na nossa vida, ela precisa ser amadurecida. E Deus vai usar os diversos meios para fazer isso. E um dos meios que Ele usa, nos remédios mais amargos que o cristão pode experimentar, é o silêncio. Bom, e você sabe por que o silêncio é um dos remédios mais amargos que Deus usa para amadurecer a nossa fé? Porque ele multiplica dúvidas dentro de nós. Você não ficou em dúvida agora quando fiquei um pouco de silêncio? O que aconteceu? Você perdeu? O que ele está olhando para baixo? O que está acontecendo? Quando você encontra uma reação de uma pessoa ficando em silêncio do nada,
como Jesus ficando para essa mulher, o que acontece é uma multiplicação de dúvidas dentro de nós. Senhor, o porquê dessa situação? O porquê de eu estar passando por isso? Senhor, o porquê dessas coisas estarem acontecendo comigo? E aí você quer respostas. Você espera por respostas. Mas por vezes Deus não vai falar nada. Você vem na igreja domingo após domingo, você espera que Deus responda os seus questionamentos, você espera que você obtenha alguma resposta para o que está acontecendo, mas por vezes não existe resposta. Deus está em silêncio. Como Jesus ficou para essa mulher? Esse é um remédio amargo, porque ele multiplica dúvidas. No momento que essa mulher mais precisava de respostas, o que ela obtém é um silêncio. É um silêncio. E por mais duro que seja esse teste é necessário. Ele é necessário muitas vezes para mim e para você. Se eu e você queremos amadurecer como cristãos, se eu e você queremos ser cristãos mais maduros, por vezes Deus vai ficar em silêncio para mim e para você. Por vezes Deus não vai responder as tuas orações. Deus não vai responder o que eu e você estamos buscando, porque nós precisamos aprender a confiar. Nós precisamos aprender a esperar. Deus precisa amadurecer a nossa fé. E é isso que Jesus está fazendo com essa mulher. E o que é mais curioso é que os discípulos nesse texto, eles não entenderam que era um teste. Eles acharam que Jesus estava ignorando essa mulher, por ela ser mulher e por ela ser gentia. E ele acha que ela está incomodando Jesus. E é por isso que eles reagem de uma forma completamente arrogante no verso 23. Olhe comigo no verso 23. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Irmãos, a atitude dos discípulos é de completa indiferença para com a mulher e de compreensão daquilo que Jesus estava fazendo com ela. Eles pedem para que Jesus a repudie. É isso que eles dizem quando eles usam essa palavra despede. Eles estão dizendo: olha, Senhor, manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora. Essa louca está gritando atrás de nós. Despede. É uma mulher. E é gentílica. Manda ela embora. Nós precisamos entender que, infelizmente, as mulheres na época de Jesus, como eu falei semana passada, elas haviam perdido toda a dignidade feminina que Deus concedeu a elas. Logo, as mulheres serviam basicamente para a reprodução de filhos, principalmente numa sociedade distorcida, como Israel estava vivendo nos tempos de Jesus. E longe de qualquer discurso machista ou feminista, a Bíblia sempre apresenta a mulher como um papel fundamental na família, como um papel central para o plano de Deus na história. A gente vê Deus usando diversas mulheres ao longo da história, como Débora, como Esther, como Ruth, mulheres fundamentais para o plano da redenção, mulheres fundamentais para a vinda do próprio Cristo. A gente vê Jesus sendo sustentado por mulheres no seu ministério. Mas os discípulos aqui de Jesus, eles conviviam no meio de uma sociedade que era extremamente machista, vamos usar esse termo, né? Eles estavam embutidos no meio da sociedade, onde tratar a mulher sem dignidade era algo normal. Então, para ele se virar para Jesus e dizer: Senhor, manda essa mulher embora, era algo que para eles soava algo extremamente normal. Eles estavam embutidos numa sociedade que estava acostumada a fazer isso. Irmãos, aqui cabe uma reflexão sobre o perigo que eu e você temos, muitas vezes, por estar convivendo no meio de uma sociedade que tem os valores distorcidos, achar que coisas erradas são normais. Como os discípulos aqui estavam achando. Para eles, a atitude deles era normal. Para eles acharam que eles estavam fazendo um favor para Jesus. Jesus, essa mulher, manda embora. Uma mulher está atrapalhando a gente. Mas veja, diante da palavra de Deus, o que eles estavam fazendo era um absurdo. E eu e você, por vezes, corremos esse mesmo risco de estar embutidos no meio da sociedade, de todo mundo estar fazendo alguma coisa, e a gente dizer: é normal isso, todo mundo faz isso, então eu faço também. Não. Os meus e os teus valores precisam ser extraídos da palavra de Deus, não daquilo que a sociedade está fazendo.
Ah, mas todo mundo faz isso. Quer ser o diferentão? Não. Eu quero ser bíblico. Eu quero seguir os passos de Cristo. Ah, mas todo mundo faz diferente. Todo mundo faz diferente. Não importa. Não importa o lado que o mundo está andando. Se é para a gente andar na contramão, a gente vai andar na contramão. Se é para seguir a palavra de Deus, significa andar na contramão do mundo, é isso que nós vamos fazer. E Jesus aqui, então, de uma forma muito sábia, ele aproveita não apenas para amadurecer, para tratar a fé dessa mulher, mas também para discipular os discípulos, para tratar o coração dos discípulos. E por isso agora, diante do primeiro teste, que for extremamente duro, Jesus decide aplicar um segundo teste para amadurecer a fé dessa mulher, que foi o confronto, que aparentemente soou como um insulto, mas que foi um confronto. Olhe comigo o verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, o método de Jesus para a formação dos discípulos é muito sutil e poderoso. Ele não faz nenhuma palestra para repreender os discípulos, porque Jesus poderia ter se voltado e repreendido os discípulos neste momento, mas não. Muito pelo contrário, Jesus parece concordar com os discípulos. Jesus parece concordar com os discípulos com uma afirmação que era verdadeira. Jesus confronta a fé dessa mulher. Olha só o que Jesus está falando. Jesus diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que ele estava concordando com os discípulos. Senhor, manda essa mulher embora. Essa mulher é uma mulher e é gentílica. Mas o que Jesus está fazendo aqui, ele está confrontando essa mulher com uma verdade. Olha só. Como profeta, Jesus realmente havia vindo exclusivamente para o povo dos judeus. Jesus, durante seu ministério, esse é um dos primeiros e únicos momentos que a gente vê Jesus saindo do povo de Israel, mas ele limita o seu ministério ao povo judeu. A missão dele era pregar para o seu povo, era pregar para os judeus. E o que ele está falando aqui é verdade. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele vem, ele passa o período do seu ministério pregando para os judeus, agora após a sua morte e ressurreição, aí sim, o evangelho se torna amplo para todas as pessoas, para todos os gentios. Mas antes da sua morte e ressurreição, não. Então o que Jesus está falando aqui é verdade. Realmente, ele estava no seu ministério, ele não tinha morrido ainda, a salvação ainda não estava escancarada para todas as nações, ela estava limitada ao povo judeu. E Jesus confronta isso com essa mulher com essa verdade: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, este é o segundo teste que por vezes Deus vai aplicar para amadurecer a minha e a tua fé. Confrontar eu e você com a verdade. Confrontar eu e você com a verdade. Você está caminhando para um lado, você está achando que você está fazendo tudo certo, que as coisas que você está com a razão, você está num conflito e você acha que você está com a razão, e aí do nada Deus coloca uma pessoa, ou Deus usa uma palavra, ou Deus usa um louvor e mostra que você está errado. Não, você está errado. Você é confrontado e você diz: não, eu errado? Que isso? Eu nunca erro. Como você lida com o confronto? Como você lida quando você é confrontado com a verdade? Jesus aqui está confrontando essa mulher com a verdade. Olha, o meu ministério até agora é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como você lida quando você é confrontado com a verdade? O que é curioso é nós vermos que essa mulher, ela entendeu que era um teste. E diferente do que eu e você talvez fazemos muitas vezes diante do confronto, essa mulher adorou. Olhe comigo o verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Diante do segundo teste que é aplicado a ela, que era o confronto, ela não reclama, ela não resmunga, ela não arruma desculpas, ela vem e adora. Ela vem e adora. Diante das duras palavras de Jesus, ela não pede explicações para Jesus,
explicar, mas por que eu estou sendo confrontada desse jeito? Ela vem e adora. Irmãos, adoração não é um momento que nós temos apenas no culto. Adoração, ela é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. Eu e você fomos criados para adorar. E eu e você sempre vamos estar adorando algo. Eu e você fomos criados para adorar. E a ação dos fariseus, no capítulo anterior, nos mostra que eles não estavam adorando o Senhor, eles duvidavam de quem era o Senhor. E a atitude dos discípulos, nos episódios anteriores, mostram que eles estavam com uma fé extremamente pequena em quem era o Senhor, para adorar Jesus. Mas essa mulher, uma mulher gentílica, ela vem e ela adora. E aqui eu quero relembrar uma frase, até quando o pessoal foi lá em casa, o Eduardo perguntou, eu tenho um quadro lá na minha estante, com uma frase que os puritanos costumavam usar bastante no fim de seus sermões, uma frase em latim, que é coram Deo. Coram Deo. Essa frase significa vivendo diante da face de Deus. Significa que eu e você deveríamos ter essa consciência de que tudo que eu e você fazemos nessa terra, ele é um ato de adoração. Ele é um ato de adoração a Cristo ou a outro Deus, mas ele é um ato de adoração. E essa mulher, mesmo diante do confronto, ela entende isso. Ela vem e ela adora. Ela vem e ela adora. Para nós entendermos um pouco mais o conceito de adoração, eu te lembro do capitão Jack Sparrow. Já assistiu Piratas do Caribe? O capitão Jack Sparrow, ele tem uma bússola. A bússola dele está quebrada, sempre apontando para tudo que é direção e coloca ele umas emboscadas lá de vez em quando. O meu e teu coração é como uma bússola. Se ele estiver bem ajustado, ele vai estar apontando para o Senhor. Ele vai estar apontando para o norte. Mas se o meu e o teu coração estiver como a bússola do capitão Jack Sparrow, vai estar apontando para tudo que é lugar. E quando nós somos confrontados, e quando nós tivermos que passar por este teste duro que essa mulher teve que passar, a gente certamente não vai adorar. Não vai adorar. Para onde a minha e a tua bússola têm apontado? Veja, irmãos, se não bastasse o primeiro teste do silêncio, se não bastasse o segundo teste do confronto, Jesus decide agora aplicar um último teste, o mais duro, eu diria, dentre todos eles, que foi mostrar para ela a realidade. A realidade. Jesus primeiro testa ela com silêncio, depois testa ela com confronto, e por fim ele mostra para ela a realidade. Olhe comigo no verso 26. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Veja, irmãos, Jesus apresenta essa mulher a dura realidade de quem ela é aos olhos dos judeus. De quem ela é aos olhos dos judeus. E ela verbaliza dessa forma aquilo que estava no coração dos judeus. Aquilo que estava no coração dos discípulos. A figura que ele está usando também é uma figura bastante dura. Ele usa a figura de cachorrinhos. Os cachorros, eles eram só... Depois dos porcos, eles eram os animais mais impuros para os judeus. Jesus, ele ameniza aqui a figura, usando o diminutivo, chamando cachorrinhos, que ele não estava se referindo aos cães selvagens que caminhavam nas ruas e comiam os lixos, que aqui no Jardim Fortaleza não são cachorros, são cavalos. E isso é muito curioso, né? Muito curioso. Lá na frente de casa, de uns cavalos. Eu falei, oxi. Tá. Jesus usa essa figura dos cachorrinhos, que são animais domésticos, que são animais que as pessoas têm mais contato, para diminuir a dureza das suas palavras, mas mesmo assim é uma palavra dura. Chamar alguém de cachorro de estimação, de cachorrinho, não é algo leve. Irmãos, o que Jesus estava dizendo aqui era a realidade.
Ele estava mostrando para essa mulher qual que era a realidade de um povo gentílico, como ela era, de um povo que não fazia parte do povo da aliança, qual era a realidade deles antes da morte de Cristo. Antes, não existia possibilidade de salvação para eles, a salvação não estava aberta, escancarada para todos eles. Então, realmente, o que Jesus está dizendo, olha, não é bom tomar o pão, ou seja, tomar o alimento que eu estou dando para os judeus, que são o povo de Deus, o povo da aliança, não é bom pegar esse alimento e dar para os cachorrinhos. Porque a salvação ainda não está aberta para vocês. Jesus está mostrando a realidade para ela. Jesus está mostrando, olha, essa é a realidade de quem você é hoje, do teu status diante de Deus. E isso é duro. Quantos de nós suportaríamos este teste? Quantos de nós suportaríamos ser confrontados com a realidade, por vezes, de mostrar quem realmente nós somos? Quem realmente nós somos? O quão pecadores nós realmente somos? Jesus está mostrando a realidade para essa mulher. Mas o que mais impressiona é que essa mulher sabia quem ela era e quem era Jesus. E a sua resposta deixa isso claro. Olha comigo no verso 27. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Veja só, ela sabia quem ela era. Ela sabia que ela era uma mulher gentia, que era indigna de receber um milagre, e que Jesus, como profeta, viera apenas para os judeus. Mas que ela também sabia que aquele com quem ela estava falando era o próprio Deus. Deus amoroso, Deus bondoso, que concede graça, e por isso ela diz, olha, não precisa dar o pão, mas se for uma migalha, se tiver uma migalha, já é suficiente. Irmãos, excelente, essa mulher, ela é aprovada nos 3 testes. Ela é aprovada nos 3 testes, ela é aprovada no silêncio, ela é aprovada diante do confronto, e ela é aprovada na realidade. E agora ela receberá a sua recompensa. Se ela esperava receber apenas uma migalha, o que ela recebe é muito mais. Se ela esperava receber apenas uma migalha, o que ela recebe é muito mais. Olhe comigo no verso 28. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Olha só, irmãos, ela esperava receber uma migalha, mas ela recebeu muito mais que isso. Primeiro, a fé dela é exaltada na frente dos discípulos. Lembra os discípulos? Senhor, despede essa mulher. Tal. Agora Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. No dia anterior, Jesus tinha chamado os discípulos de homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Pedro, ficou com medinho aí, afundou no mar. Homem de pequena fé. E agora Jesus exalta a fé dessa mulher na frente dos seus discípulos. Mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Segundo, o testemunho dessa mulher, que passa por isso, que se submete a esses testes extremamente difíceis, agora o testemunho dela perdura por séculos. Quantas milhares e milhares de pessoas já leram essa história? Quantas milhares e milhares de pessoas já foram edificadas com a fé dessa mulher? Ela submete aos testes que aparentemente foram extremamente difíceis, mas agora ela é recompensada. E por fim, o que ela mais esperava, por que ela veio até Jesus, o que ela esperava receber? Ela queria a cura de sua filha. Agora ela recebe. O texto nos informa que imediatamente, desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Desde aquele momento, ela recebeu. Ela vem até Jesus, esperando receber apenas um milagre. Jesus prova ela, com testes dificílimos, e ela sai daquele encontro com muito mais. Essa é a graça de Deus para mim e para a tua vida, se você passar pelos testes. Se a tua fé está sendo provada como dessa mulher, se você está passando por algum desses testes, ou do silêncio, ou do confronto, ou da realidade, e se está difícil, como foi para essa mulher, se você persistir, se você for fiel, a tua fé vai ser exaltada.
você vai receber a recompensa. Porque é a graça de Deus sobre a minha e a tua vida. Não é porque eu e você merecemos isso, mas porque Deus graciosamente concede isso aos seus. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Se esse está sendo o momento da tua vida agora, se o teu momento agora está sendo de provação da tua fé, aguente firme. Aguente firme, por mais que esteja tudo meio nebuloso na tua frente. Por mais que você não esteja conseguindo ver muita coisa na tua frente. Aguente firme. Cristo nos garante a recompensa, Cristo garante que Ele irá, que após a nossa fé ser provada, nós sairemos melhores, nós sairemos mais maduros e Ele vai nos recompensar. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por este exemplo notável que nós temos dessa mulher registrado aqui, Deus. Por vezes o Senhor terá que provar nossa fé, e nós sabemos que não existe outro caminho para nós amadurecer. E Deus, o nosso pedido neste momento é para que o Senhor nos ajude nesses momentos. Que se algum desses testes tem sido aplicado a alguns de nós aqui nessa noite, nós pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Como o Senhor ajudou essa mulher a atravessar estes testes, que o Senhor nos ajude. Que nós consigamos sair vitoriosos, que nós consigamos atravessar estes testes e ver, Deus, através dos olhos da fé, algo que nós não consigamos ver agora, mas que pelos olhos da fé, pelo nosso crer no Senhor, nós venhamos conseguir permanecer firmes, Senhor. Esse é o nosso pedido, que o Senhor ajude e abençoe cada um que aqui está, independente do momento da vida que cada um está, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmão.